Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora você terá informações sobre o mundo dos livros, lançamentos, a movimentação nas bibliotecas, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e, de quebra, um pouco de poesia. No programa de hoje, Mário Filho, José Miguel Wisnik, Monteiro Lobato, Oleg Almeida e a poesia de Mário Quintana para o Dia das Mães. A Copa do Mundo está chegando e futebol também pode dar literatura de grande qualidade. O jornalista Rodrigo Rezende traz O Negro e o Futebol Brasileiro, clássico da sociologia do nosso país e livro fundador das análises sobre o esporte mais popular do Brasil. Um livro em destaque. E quando Mr. Reader deu o apito final, o Maracanã transformou-se no maior velório da face da terra. Todo mundo queria ir embora, desaparecer. Uns acusavam Flávio Costa, mas quase todos se viravam era contra os pretos do Screte. O culpado foi Bigode, o culpado foi Barbosa. Havia alguma coisa em Pelé que provocava o respeito de todos. Vendo-o jogar, a multidão se sentia num templo do futebol, onde só se admitia o entusiasmo das palmas. Se os europeus aclamavam Pelé como rei, podíamos livremente acalentar o orgulho de ter um rei, o rei do esporte que mais amamos e que nos fizera campeões do mundo. Olá pessoal do Autores e Livros, eu sou Rodrigo Rezende, jornalista da Rádio Senado, e esses trechos que eu apresentei aqui são de um dos livros fundamentais para entender um pouco da sociologia, não só do esporte brasileiro, mas também do nosso próprio país. O Negro no Futebol Brasileiro, de Mário Filho. Mário Filho, o autor, foi jornalista esportivo e hoje dá nome ao Maracanã. E é irmão do Nelson Rodrigues, outro grande cronista do esporte brasileiro. Em O Negro no Futebol Brasileiro, Mário apresenta um panorama do surgimento dos clubes de futebol no país, principalmente no Rio de Janeiro, e mostra a participação dos negros na construção do que é hoje uma paixão nacional. Nos trechos aqui apresentados, nós podemos reparar dois momentos simbólicos da participação negra em momentos históricos do futebol no país. Primeiro, a final de 1950, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo em casa para o Uruguai, e Barbosa, que era o goleiro negro, que jogava então no Vasco da Gama, foi tido como um dos culpados. Já 8 anos depois, na Suécia, o mundo do futebol se curvou à realeza de um rei negro, Pelé. O Brasil do menino rei, de 17 anos, era campeão do mundo pela primeira vez e foi retratado então no livro por Mário Filho. O livro O Negro no Futebol Brasileiro teve uma primeira edição em 1947 e uma segunda, já com os acréscimos das Copas de 1950 e de 1958, essa segunda edição lançada em 1964. A última edição do livro, a quinta, foi produzida pela editora Mauad em 2013 e está à venda pelo site www.mauad.com.br. Em vésperas de Copa do Mundo é uma ótima obra para a gente entender um pouquinho da paixão do brasileiro pelo futebol. A música que você acompanhou aqui durante a leitura de trechos do livro e esse texto sobre o negro no futebol brasileiro é 1-0 de Pixinguinha, também uma música relacionada a futebol. Esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e mais 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet no endereço www.senado.leg.br/rádio. Quem estiver por São Paulo até 29 de junho pode conferir a exposição Monteiro Lobato Sem Fronteiras na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, da USP. São mais de 130 obras infantis e adultas de Monteiro Lobato, traduzidas para diversos idiomas, além de obras clássicas, como Moby Dick, de Herman Melville, e Adeus às Armas, de Hemingway, traduzidas pelo grande escritor brasileiro.
Há um mês da Copa do Mundo, as livrarias começam a exibir títulos sobre o futebol e sobre o torneio que vai praticamente monopolizar a atenção do mundo de meados de junho a meados de julho. Eu separei 3 livros que valem a pena ser lidos. 82, Uma Copa, 15 Histórias. 15 contos de diversos autores lançam um olhar sobre a inesquecível derrota para a Itália de Paulo Rossi na Copa da Espanha. Outra obra interessante é o ensaio da historiadora Lívia Gonçalves sobre a relação entre as ditaduras do Brasil e da Argentina e as Copas do Mundo. Com a taça nas mãos, mostra como os militares usaram as conquistas de 70 e 78 para tirar proveito político. Embora lançado às vésperas da Copa passada, é sempre recomendada a leitura de Veneno Remédio, de José Miguel Wisnik. Trata-se de um mergulho profundo sobre o futebol, não apenas como esporte, mas também como manifestação artística e social. Ouçam um pequeno trecho do livro. O futebol é o esporte que comporta múltiplos registros, sintaxes diversas, estilos diferentes e opostos e gêneros narrativos, a ponto de parecer conter vários jogos dentro de um único jogo. A sua narratividade aberta às diferenças terá relação, muito possivelmente, com o fato de ter se tornado o esporte mais jogado no mundo inteiro, como um modelo racional e universalmente acessível, que fosse guiado por uma ampla margem de diversidade interna, capaz de absorver e expressar culturas. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp. O número é 61 98611 9591. A professora Margarida Patriota conversou com Oleg Almeida, tradutor e poeta nascido na Bielorrússia, mas radicado no Brasil, que lançou recentemente o livro de poemas Desenhos a Lápis. Entrevista com Margarida Patriota. Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o poeta, ensaísta e tradutor Oleg Almeida, nascido na Bielorrússia e radicado em Brasília desde 2005. Oleg Almeida é autor dos livros de poesia Memórias de um Hiperbóreo, de 2008, Quarta-feira de Cinzas e Outros Poemas, de 2011, e de numerosas traduções do russo para o português. Em 2018, Oleg Almeida lança pela editora Skorteg, de São Paulo, mais um livro de poemas, que traz o título de Desenhos a Lápis. Oleg Almeida, eu perguntaria primeiro, Desenhos a Lápis é um livro de poemas monotemático, não é verdade? Sobre a cidade de São Paulo. Sim, exatamente. Esse livro, ele foi inspirado em minhas passagens, em minhas estadas frequentes, repetidas na cidade de São Paulo, na Pauliceia. E sendo turista, sendo visitante, indo por motivos de trabalho para procurar meu pão de cada dia, porque as minhas traduções são publicadas principalmente em São Paulo. Eu vi essa cidade um pouco do lado de fora, porque quando você não mora em determinada cidade, você percebe, você avista outras coisas que muitas vezes os habitantes desse lugar não enxergam, por estarem acostumados, porque não se interessam mais por aquilo, porque vivem lá e isso já não tem tanta importância quanto percebe uma pessoa estranha vinda de fora, que passa alguns dias nessa cidade, depois vai embora e fica pensando o que foi que eu vi, como foi que se vive nessa cidade, quais são seus problemas, quais são suas vantagens e muitas outras perguntas que a gente faz a si mesmo. E você poderia nos explicar o título do seu livro, Desenhos a Lápis, neste livro de poemas que celebra, descreve e evoca, né, a cidade de São Paulo? Acontece o seguinte, esse livro é bem diferente dos meus livros anteriores, Memórias de um Hiperbóreo, Quarta-feira de Cinzas, Antologia Cosmopolita. Por quê? Porque esses 3 livros contêm aquela poesia mais sofisticada, mais prolixa, mais desenvolvida, quase barroca, eu diria, que
neste livro Desenhos a Lápis, eu fixo como meta apanhar uma impressão instantânea, como se eu estivesse passeando pela cidade de São Paulo e tirasse fotos, por exemplo, ou abrisse um pequeno álbum e fizesse alguns esboços, desenhasse alguma coisa. É mais um trabalho de desenhista, mais uma tentativa de apanhar essa impressão do momento presente, algo que vem e logo desaparece, algo que você vê e no momento seguinte que já não existe. E por isso esses poemas são curtos, são despojados, não tem tanta sofisticação, quase não uso termos difíceis, é tudo coloquial, tudo palavreado mais ou menos do dia a dia. E eu tento mostrar, sem fazer nenhuma conclusão política, nenhuma conclusão sociocultural. Eu quero mostrar o lado bom e o lado ruim, o que salta aos olhos, o que dá na vista durante esses passeios meio virtuais pela cidade de São Paulo. Num dos poemas de Desenhos a Lápis, Oleg diz que Deus o fez poeta por falta de simpatia. É uma questão muito difícil de abordar, porque o destino de todo e qualquer poeta, eu acho, da maioria esmagadora de poetas de vários países, de várias línguas, o destino é sempre difícil, porque o poeta, ele talvez veja mais do que as outras pessoas, talvez entenda mais do que as outras pessoas, mas sempre tem dificuldade em se adaptar, em se enquadrar na realidade que rodeia esse poeta. Isso posso citar dezenas, centenas de exemplos, talvez, sempre, né? A começar por Baudelaire, por exemplo, na França, Pushkin na Rússia, Edgar Poe nos Estados Unidos. São os poetas de primeira ordem. Todos sofreram de uma maneira ou de outra. E, infelizmente, claro que os cenários mudam, a vida muda, mas, infelizmente, muito disso acontece em nossos dias, em toda parte, nesse ponto. Para mim seria um pecado me queixar muito, porque pelo menos eu trabalho e eu consigo sobreviver na área literária fazendo as minhas traduções. Mas escrever poesia, mais ainda tentar ter essa coragem de viver de poesia, é muito complicado. Muito complicado. Estamos conversando com o poeta, ensaísta, tradutor do russo Oleg Almeida a respeito do seu último livro de poemas intitulado Desenhos a Lápis. Voltamos já. Estamos apresentando Autores e Livros.